Estamos de volta aqui com o nosso programa Will Nunes no Canal 20, agradecendo o teu carinho, agradecendo a tua audiência. Deixa eu falar aqui com você que está em casa acompanhando a gente, dizer da nossa alegria, da nossa imensa satisfação de estarmos juntos aqui no Canal 20, fazendo uma bela de uma programação. Quero contar sempre com a tua audiência e com o teu carinho, hein? Olha, eu quero falar sobre um reajuste da tarifa do transporte coletivo aqui em Montes Claros. Esse reajuste aconteceu já faz alguns dias, mas as pessoas continuam chiando. Na verdade, o reajuste pode ser pequeno, mas aí você tem um reajuste no cafezinho, você tem um reajuste no feijão, no arroz, no macarrão, no transporte coletivo. Isso finda pesando no bolso das pessoas. Vamos ouvir a opinião delas. O valor da nova tarifa do transporte coletivo aqui na cidade de Montes Claros. 10 centavos a mais, saiu de R$ 2,40 para R$ 2,50. Vamos ouvir a opinião das pessoas aqui, o que elas acham aqui? Tá muito caro, viu? No caso, você não paga, mas o transporte facilita? Você vê que tem facilidade em viajar? Você que passa por essa dificuldade? Para cadeirante mesmo, hein, nesses coletivos, e a gente passa maior dificuldade, entendeu? Às vezes não tem cinto de segurança, às vezes você vai ali, não tem lugar para você apoiar direito. Então eu acho que está faltando muita coisa nesses coletivos aí. Os ônibus estão chegando e os ônibus ficam lotados, olha, como vocês podem perceber. O que você está achando do reajuste da tarifa? Ficou alto, né? Ficou alto. Tá complicado. O que você está achando do reajuste da tarifa? Muito caro. Você acha que 10 centavos pesam no bolso? Pesa. Porque não é só uma vez, né? Várias vezes. Pesa muito para nós. Nós que somos trabalhadores, pesa muito. E a movimentação, nós estamos no finalzinho de tarde, início da noite, como vocês podem perceber. Isso é muito comum em Montes Claros nesses horários de pico, né? É a hora do almoço. E também a hora que o pessoal está retornando para casa. Olha só os ônibus, eles estão lotadíssimos, olha. 2,50. O que o senhor está achando aí do reajuste da tarifa do transporte coletivo aqui em Montes Claros? Rapaz, tá muito pesado, hein? Você acha que finda pesando no bolso? Fica pesado, com certeza. É 10 centavos, né? Mas 10 centavos chegar ao final do mês. O senhor chega a pegar todo dia o transporte? Pego 2 ônibus por dia. Tem filhos que usam também? Não, meus filhos não, só eu que uso. Quer dizer, numa família que tiver 3, 4 pessoas usando o transporte coletivo, fica pesado. Final pesa, né? Pesa muito. E aí, como você pode perceber, que diante dos reajustes que estão acontecendo, não só nas tarifas do transporte coletivo, mas reajustes estão ocorrendo em praticamente tudo. Então o que a gente percebe é que é um valor que finda pesando no bolso do Montes Clarense esse reajuste da tarifa do transporte coletivo. Pulou de R$ 2,40 para R$ 2,50. 10 centavos. Mas junta-se 10 centavos daqui, 10 centavos da acolá, e aí você sabe. No final, o salário é o programa Will Nunes, traçando caminhos para a cidadania. Olha, isso é um problema sério que atinge não é só Montes Claros, não, isso atinge Minas, atinge o Brasil. Não sei se vocês se lembram que as primeiras grandes manifestações que aconteceram no Brasil estavam relacionadas ao reajuste da tarifa do transporte coletivo. Isso levou as pessoas às ruas, 200, 300, 500, 1 milhão de pessoas. Depois, como brasileiro, você sabe como é que é, a coisa foi deixada num papel secundário e aí ninguém discutiu mais nada. O problema não é só o reajuste, é preciso melhorar também o transporte coletivo. Você vê que em alguns casos, quando a gente está mostrando, a gente percebe que os ônibus estão lotados. E aí, gente, é muito complicado para quem já sai do trabalho cansado, quem já sai do trabalho com compromisso de chegar em casa. Então é preciso melhorar o transporte coletivo, é preciso dar mais conforto, é preciso dar mais segurança e mais tranquilidade aos passageiros. Eu não tenho a menor dúvida para falar sobre isso. Mas agora eu quero falar contigo sobre um outro assunto aqui no nosso programa. Agora vamos mudar de assunto, eu quero mostrar para você um debate que aconteceu na Câmara Municipal aqui de Montes Claros em relação a um provador para portadores de deficiência física. O projeto de lei, em resumo, nós vamos explicar daqui a pouco, obriga, porque aí virou lei, que o portador de deficiência tenha acesso a um espaço para ele poder trocar roupa, ver se aquela camisa está legal, se aquela calça está legal, se aquele vestido está legal, no caso da mulher. E isso criou um debate na Câmara Municipal, que foi a criação desse provador de roupas nas lojas aqui da cidade de Montes Claros. Vamos ver a matéria e daqui a pouco a gente volta comentando. A discussão aconteceu na Câmara Municipal e eu conversei com duas pessoas interessantes, porque o Valcir, ele
é da parte do governo aqui, ele faz parte da sustentação do governo. E o Madureira é da oposição, mas aqui não é questão de situação e oposição ao governo municipal. Aqui é uma questão de opinião em relação ao projeto do Valci Soares. Vamos ver, portanto, a matéria. Valci Madureira, 2 grandes parlamentares, e hoje uma discussão interessante de um projeto do Valci e que houve um debate até sua aprovação. Me fala um pouco mais do teu projeto que criou uma certa polêmica hoje. Eu estou com o 3º mandato já aqui pela nossa cidade, empregado do povo, e uma das grandes lutas nossas é fazer a inclusão acontecer de fato no nosso município. E tivemos várias vitórias. Uma das vitórias foi lutar para ter um transporte acessível. Hoje nós temos o Transpecial, que atende mais de 690 cadeirantes que pegam na casa e levam para onde precisa, partiu de projeto nosso. E daí para frente, a luta pela inclusão é a nossa bandeira. E hoje nós apresentamos um projeto que está tramitando nessa casa desde março, que trata da questão dos provadores de roupa para o cadeirante. A gente percebe que as lojas nossas não estão preparadas para receber a pessoa com deficiência. E, através deles, da própria pessoa com deficiência, sugeriu a criação desse projeto. E, a partir da hora que nós apresentamos esse projeto, surgiu algumas discussões. E aquela loja pequena, como que ela vai fazer para fazer uma adaptação? Ela não tem como, né? O prazo para adaptar é 120 dias. E aí, vai dar conta? O município tem 90 dias para regulamentar. Aí hoje nós tivemos uma discussão aqui, foi bem legal a discussão, todos os vereadores se pronunciando, preocupando com os 2 lados, né, o comércio em si e a pessoa com deficiência, e tivemos a honra de ter aprovado esse projeto. Madureira é um vereador muito atuante, muito polêmico, que expressa bem as suas opiniões. Você votou contra? Com certeza, porque no nosso entender, o projeto do vereador Valci é muito bem intencionado, mas não tem um mínimo de razoabilidade. A lei da forma que está, a proposta da forma que está, se for sancionado pelo prefeito, nós vamos garantir de fato o direito das pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo nós vamos inviabilizar vários comércios na cidade. São pouquíssimas lojas que teriam condições de atender o que a proposta, o projeto aprovado hoje exige, E nós citamos exemplos, inclusive de algumas lojas na região central, no shopping center, que sequer tem um espaço que a lei quer garantir apenas para o provador. Ou seja, nós precisamos fazer uma discussão mais ampla, Nós precisamos garantir, tem algumas lojas, por exemplo, que não tem acessibilidade mínima. As calçadas, a prefeitura agora que começou na administração passada, está terminando agora, fazer algumas calçadas na região central com acessibilidade. Ou seja, você vai garantir o provador dentro da loja, mas o cadeirante, a pessoa com deficiência, não tem como nem entrar porque tem os degraus. Então, assim, nós votamos contrário justamente porque, se o prefeito não vetar, ela vai ser uma lei sem eficácia. Os comerciantes, da forma que está, não terão condição de atender. Então, nós somos a favor de garantir os direitos das pessoas com deficiência, queremos ampliar cada vez mais esse direito, garantir a acessibilidade, porém, dentro da razoabilidade. No CODINC, todos os membros são, inclusive, contrários a essa proposta. Nós discutimos lá que é o Conselho de Defesa do Consumidor, que defende o direito do consumidor, mas garantindo também que o comerciante ele tenha a condição mínima para desenvolver seu negócio. Eu penso que essas iniciativas devem ser trabalhadas mais no âmbito do incentivo do comerciante até um público preferencial que possam ser essas pessoas. Nós não temos lojas só para as pessoas, só para as mulheres, lojas especializadas só para homem, lojas especializadas para bebê. Por que não incentivarmos os comerciantes a termos lojas especializadas em atendimento às pessoas com deficiência, cadeirante? Olha, a maior discussão em relação a esse projeto é porque tem gente que não tem condições nem de manter a loja. Imagine de criar um provedor. Eu sugiro nesse debate aí que houvesse uma emenda, alguma coisa nesse sentido. O projeto já foi aprovado na Câmara Municipal, já foi até sancionado pelo prefeito, se não me falha a memória, mas um detalhe importante é o seguinte, que se criasse principalmente no primeiro momento nas grandes empresas, nas grandes lojas, para depois ir para a empresa de porte médio, para uma empresa pequena. Eu acho que tem determinadas coisas que tem que ter bom senso. Não precisa apenas fazer lei, não precisa apenas colocar no papel, é preciso ver na prática como é que isso fica. Olha, daqui a pouco aqui no nosso programa eu vou falar de uma deputada federal que estava dançando funk. Pois é, dançando um funk, teve uma repercussão, isso foi para a rede social, isso teve uma repercussão danada. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto, quem é essa deputada federal, você imagina quem é? Daqui a pouco eu vou falar. E um outro assunto também que envolve o preconceito racial a uma apresentadora de TV da Rede Globo de televisão. São 2 assuntos que nós vamos abordar daqui a pouco, após o intervalo, porque eu acho sinceramente, gente, na época que nós estamos vivendo hoje, a pessoa deve ter preconceito porque alguém tem uma cor diferente da nossa,
porque alguém torce por um time diferente, ou porque a pessoa tem uma opção sexual diferente. Gente, a gente veio para cá para ser feliz, para acreditar em Deus e não para ter preconceito absolutamente com nada. Eu vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouco, gente, aqui no nosso programa, eu vou mostrar a deputada federal que dançando um funk fez um sucesso danado, está na rede social. Daqui a pouco eu volto com o programa Will Nunes.